matrícula é 78501 e o nosso grupo vai apresentar a simulação do escoamento em um cotovelo de 90 graus. Então, para introdução, eu vou falar um pouco sobre a ferramenta da fluidodinâmica computacional, que ela é a área do conhecimento da mecânica dos fluidos, responsável por simular escoamentos, transferência de calor e fenômenos relacionados. Ela é a fluidodinâmica computacional. Ela teve origem da combinação das ciências da mecânica dos fluidos e cálculo numérico. O CFD, então, é amplamente utilizado em todas as áreas da engenharia para simular diversas situações diferentes que seriam difíceis de fazer todas no objeto real. Isso economiza tempo e dinheiro, que é muito importante na indústria. Mas vale salientar também que a solução a simulação aproxima bem uma solução física real, mas não exclui totalmente a necessidade de fazer testes físicos para a validação da simulação. Falando de escoamento, então, a gente tem dois tipos de escoamento, que é o laminar e o turbulento. O escoamento laminar, ele apresenta escoamento em lâminas ou camadas, e aí tem a característica da velocidade ser unidirecional. O escoamento turbulento, ele tem um movimento aleatório das partículas e representa a maioria dos casos práticos na indústria. Aqui é o exemplo de um esquema de um escoamento laminar. Então, as linhas de fluxo são unidirecionais, e aqui o escoamento turbulento, que tem um movimento aleatório das partículas. O número de Reynolds é uma grandeza adimensional, e a equação fica em função da densidade ρ, a velocidade média do escoamento, o diâmetro da tubulação e a viscosidade do fluido. A importância do número de Reynolds é caracterizar o escoamento entre laminar ou turbulento. E ele tem uma grande valia nos experimentos, que você te permite fazer simulações em escala, por exemplo, e se o seu modelo de escala de escoamento, por exemplo, um túnel de vento, tiver o mesmo número de Reynolds para aquele escoamento, ele tem características bem semelhantes ao caso real que você está estudando. O escoamento interno em tubulações sofre a grande influência das paredes da tubulação pelas forças de atrito. Então, a energia mecânica é transformada em calor. A dissipação de energia causa uma queda de pressão, que é chamada de perda de carga. Existem duas perdas de carga, a distribuída e a localizada. A perda de carga distribuída está relacionada à força de atrito nas paredes da tubulação ao longo do escoamento. As perdas de cargas localizadas são causadas devido aos acessórios que existem nas tubulações. E o objetivo do nosso trabalho, ele é modelar o nosso objeto, que é uma curva de 90 graus, no software CFX da ANSYS, e simular o escoamento em várias situações, escoamento laminar e turbulento, e obter então propriedades do escoamento como velocidade e pressão na entrada e na saída, e a partir disso aí obter a perda de carga e o coeficiente de perda, e assim comparar com a literatura e poder validar a nossa simulação. Bom, meu nome é Lucas Duarte, é matrícula 91480, e agora eu vou falar sobre o material e métodos que a gente utilizou para poder fazer o nosso trabalho. Bom, foi feita uma tabela iterativa no Excel para a gente poder encontrar as velocidades que a gente iria utilizar no nosso trabalho a partir do número de Reynolds para poder determinar se seria o escoamento laminar ou turbulento. Para isso, a gente escolheu as propriedades da água a 15 graus e utilizou a equação que já foi citada anteriormente do número de Reynolds, encontrando esses valores de velocidade para o escoamento laminar e o escoamento turbulento, colocando como parâmetro o número de Reynolds abaixo de 2.300 e acima de 2.300. Bom, as considerações que a gente fez para poder realizar esse experimento foram um escoamento incompressível permanente, uma perda localizada no cotovelo flangeado de 90 graus, uma viscosidade constante, as grandezas uniformes nas seções transversais, com a velocidade e a área. A diferença de altura entre entrada e saída a gente considerou que é desprezível, e o tubo, continuando a parte de material e métodos, foi utilizada a equação de Navier-Stokes, onde a primeira parte da equação representa a densidade,
Dentro do parênteses, a primeira parte representa a aceleração, que é a derivada parcial da velocidade com o tempo, e a segunda parte, que está entre parênteses, representa a aceleração convectiva, que é a derivada parcial da velocidade dentro do campo tridimensional. Então, o segundo lado da equação representa, primeiramente, a densidade vezes a gravidade, que representa a força de campo, e o segundo termo representa a derivada parcial da pressão, representando o campo de pressão do nosso escoamento, e o último termo a gente tem a viscosidade multiplicado pelo termo em parênteses, que é uma derivada parcial de segunda ordem, que representa a difusão da quantidade de movimento. Bom, eu sou o Felipe Sá, matrícula 93658. Eu vou falar agora das condições de contorno. Essa aqui é a nossa geometria, é o modelo de 90 graus. Basicamente, a gente teve três condições. Essa de baixo aqui, que está até as setinhas indicando. Essa parte de baixo foi a entrada, essa setinha aqui é a saída e o tubo a gente colocou uma condição de não deslizamento. Bom, aqui está as equações que a gente usou. Essa primeira aqui é a equação de perda de carga. Ela leva em conta a velocidade ao quadrado. O K é o coeficiente de perda de carga que a gente calcula no final, a partir dos dados que a gente obteve com uma simulação. Aqui embaixo a gente tem a equação de energia, que é basicamente a equação de Bernoulli, com o coeficiente de energia cinética, e ele resulta na perda da carga, que é o HLV. Bom, aqui temos a equação para calcular o fator de atrito. A gente escolheu essa equação devido à condição do tubo liso, que o Lucas Duarte falou anteriormente. Essa de cima é a equação do fator de atrito para regime laminar, e a de baixo é a equação do fator de atrito para o regime turbulento. Eu sou Matheus Fernandes, minha matrícula é 93622 e eu vou apresentar agora uma diferença de campo de pressão e de velocidade para um escoamento turbulento e para um escoamento nominal. No primeiro caso, a gente tem um escoamento de 0,6 metros por segundo, que é o nosso turbulento. A gente percebe que a parede de fora, exterior dele, ele tem uma pressão muito grande e a de dentro uma pressão quase negativa. Na outra imagem, a gente tem o nosso escoamento laminar com uma velocidade de 0,05 metros por segundo. A gente percebe que na parede exterior, do lado de fora do cotovelo, a pressão é muito pequena em comparação com a do turbulento. E na parte de dentro, a gente tem uma pressão negativa, porque é a pressão manométrica, que ela é menor do que a pressão atmosférica. Agora, para o caso do campo de velocidade, a gente vai expandir na tela no slide para ficar melhor a visualização. Para a primeira imagem, a gente tem um escoamento turbulento, do mesmo caso do campo de pressão. A gente vê que a velocidade ela é mais aleatória ao longo do tubo. Enquanto na segunda imagem, a gente consegue enxergar o escoamento em U, e a gente vê que nos dois casos, nas bordas, a gente não tem a velocidade, não existe o campo de velocidade, devido à condição de não deslizamento. Meu nome é Pedro, minha matrícula é 93631 e agora vamos apresentar os resultados da discussão. Aqui nós pegamos os valores da pressão de entrada e de saída e calculamos a queda de pressão de acordo com cada velocidade, gerando esse gráfico aqui. E aqui embaixo temos os valores para o regime laminar, porque no gráfico não ficou muito visível e nós apresentamos o gráfico embaixo. E aqui nós temos, de acordo com os mesmos valores, a gente calculou o coeficiente de perda de carga e de acordo com o número de Reynolds, a gente pegou a variação desse coeficiente de perda e plotou esse gráfico de perda de carga. E o coeficiente de perda obtido pela simulação, a gente comparou com o que a gente teve da literatura, utilizando a LSD de 30 e pegando o fator de atrito de acordo com as fórmulas já explicadas pelo Felipe, que é, no caso, a equação para regime laminar e a outra para turbulento, que é a equação de Blasius. E, assim, nós obtivemos um erro entre 46% e 86%, e o erro médio foi de 70%. Caio, matrícula 83083, e vou apresentar agora as conclusões que a gente chegou depois de todo o trabalho. Primeiramente, analisando os valores calculados com os dados da simulação, comparando com os valores que a gente obteve com as equações da literatura que foram apresentadas anteriormente, a gente percebe que a gente obteve um erro alto para os valores de coeficiente de perda,
porém este se mantém aproximadamente constante tanto para os escoamentos laminares quanto para os escoamentos turbulentos. Este erro pode ser atribuído às aproximações do modelo matemático e também aos erros que são causados pelo método interativo de simulação no ANSYS. A partir desses resultados, a gente percebe que a queda de pressão aumenta com o aumento de velocidade, enquanto o coeficiente de perda diminui com o aumento do número de remos. Essa foi a conclusão que a gente chegou naqueles gráficos que foram apresentados anteriormente. Aqui a gente apresenta nossas referências, que basicamente foi o livro de texto do Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos, e a videoaula gigante do professor Aredes do YouTube, onde a gente pode aprender a mexer nas simulações do ANSYS. Obrigado.